O texto que eu separei, que o Espírito Santo me deu para a gente meditar nessa noite, há muita teologia nele, mas eu não vou aplicar teologia, e sim vou trazê-lo na forma de uma mensagem textual. Eu vou tratar com vocês aqui alguns versículos dentro daquilo que o Senhor tratou comigo, para que desmascarar aquilo que o diabo tem tentado fazer conosco, tentando atrapalhar a obra de Deus. Nós estamos hoje dando início, efetivamente, às atividades de 2026, estamos retornando às nossas atividades com uma vitória, com um momento de aperto, mas com vitória. Mas hoje eu deveria ministrar a primeira palavra do ano, em cima daquilo do tema anual, mas mediante aquilo que nós vivemos essa semana, eu vou ministrar essa palavra para a gente entender o que o inimigo está tentando fazer com cada um de nós, com a igreja do Senhor, para tentar atrapalhar a obra do nosso Deus. Tá? Então eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Neemias, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4, do versículo 1. Vamos ler o texto quase todo, né? Eu vou ler até o versículo 14 e depois a gente vai, se for o caso, a gente vai meditando o resto da palavra. Versículo 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-la-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre as suas cabeças, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras as suas iniquidades, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sabalate e Tobias, e os arábicos, e os amonitas, e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores,
e o pó é muito, e nós não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Amém. Essa palavra Deus colocou no meu coração hoje pela manhã, quando acordei e fui orar pela situação que nós estávamos vivendo. E de pronto, quando Thalita fez o primeiro contato, recebe aí, receba. E esse texto, ele nos fala claramente do intento do inferno, e aí entra João 10:10, parte B, o diabo veio para matar, roubar e destruir, é o trabalho dele, e é um trabalho que ele faz desde a eternidade. Então, sempre foi esse o trabalho do inimigo. Ele vai trabalhar, ele vai planejar, ele vai fazer conluio, ele vai se organizar, ele vai usar coisas e pessoas para tentar atrapalhar a obra de Deus. E nesse particular aqui a gente está vendo um momento em que Neemias é levantado por Deus para começar a restauração de Jerusalém. Porque Deus queria voltar com o culto de adoração a Ele no meio do seu povo, mas antes de preparar o templo, depois da grande destruição, Deus precisava primeiro restaurar os muros. Ninguém edifica uma casa sem antes reparar os muros. Ninguém prepara uma grande edificação sem antes proteger os seus arredores. Então Deus agora levanta Neemias e ele volta para a terra prometida para lá restaurar os muros. Eu não vou trabalhar hoje aqui o contexto da preparação para a edificação dos muros, mas eu vou trabalhar diretamente a execução da tarefa. Neemias vai arrebanhar os homens, os trabalhadores, reunir o material e inicia a obra. Quando ele inicia a obra, diz a palavra que Sanbalate, usado pelo diabo, entra uma ira terrível no coração dele, e esse homem vai representar diretamente Satanás, o inimigo das nossas vidas, o inimigo da obra de Deus. Ele se levanta, a ira entra no coração dele e ele começa a trabalhar com todas as suas ferramentas, com toda a sua capacidade de persuasão para atrapalhar a obra do Senhor. E aí, quando o inimigo se levanta contra a obra de Deus, nós temos que usar não as armas materiais, mas nós precisamos usar as armas espirituais, porque somente as armas espirituais primeiro vai nos dar discernimento de com quem nós estamos lutando. E nesse particular vocês sabem que a luta ela acontece no plano carnal, mas a gente sabe que o problema é espiritual, porque nós já não andamos mais como nós andávamos no passado. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos um chamado, nós temos uma obra, nós temos um ministério, nós estamos empenhados em algo que Deus colocou no individual do nosso coração. Então a gente sabe que o diabo vai trabalhar para tentar nos tirar do foco. E aí a gente vê Sanbalate trabalhando e faz a primeira coisa que Sanbalate faz aqui, ele desdenha da obra.
Ele desdenha ele desdenhou da capacidade de Neemias e os homens de Deus, né? Nesse caso aqui não tinha mulher efetivamente trabalhando na obra, elas estavam dando suporte lá atrás, né? Até porque era uma obra de construção, mas vamos colocar assim, ele desdenhou da capacidade do povo de Deus, daqueles que Deus levantou para realizar aquela obra. Então ele dizia: vocês conseguirão por um acaso conseguir fazer essa obra num só dia? Edificarão, vocês restaurarão os muros queimados, destruídos, as pedras que foram derribadas abaixo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, numa situação como essa, sempre o inimigo vai usar situações para tentar desdenhar de nós, nos diminuir no mundo espiritual, ou nos diminuir diante das pessoas que nós conhecemos, nos descredenciar diante das pessoas que olham para nós e estão vendo que Deus nos chamou para uma grande obra. Então hoje nós precisamos entender quem nós somos, quem nos chamou, quem nós somos e a capacidade que nós temos de realizar coisas grandes, mesmo que aparentemente, pessoalmente, a gente seja de pouca força. Aquele que nos capacita, aquele que nos chamou, é muito maior do que todas as circunstâncias. E a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa capacidade não vem de nós, vem de Deus. A gente é muito forte usando armas carnais. Para fazer besteira, a gente é muito forte. Mas para fazer coisas certas, para fazer a obra, para andar alinhado com as coisas de Deus, a gente é pequeno. E a gente sabe que a graça do Senhor, é a unção do Senhor, é o poder de Deus que nos capacita e nos leva a andar de vitória em vitória. Então hoje você vai dizer para você mesmo no seu coração: o meu inimigo pode até me achar pequeno, o meu inimigo pode tentar lançar no meu rosto que eu sou pequeno e incapacitado, que a obra que eu estou fazendo é uma obra que uma raposinha, ou seja, um animal pequenininho, vai entrar no meu trabalho e vai acabar com tudo, mas não vai. O nosso Deus não vai deixar, porque se uma raposinha entrar, Deus vai tacar fogo no rabo dessa raposinha e vai colocar ela para correr no nome de Jesus. Podemos dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Tá? Então não vai ter raposinha que vai derrubar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Amém? Amém. E aí a palavra nos ensina aqui no versículo 4, assim, aí Neemias vai orar ao Senhor: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando nos deparamos com uma situação como essa é saber que nós precisamos orar e colocar os nossos inimigos nas mãos do Senhor. Não tem jeito. A gente ter piedade, a gente tem. A gente pede: Senhor, tenha misericórdia e salva. Mas tem momentos na nossa vida que nós temos que colocar o inimigo, aqueles que querem atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida, na mão do Senhor. Nós não temos que fazer nada com as nossas mãos. Até porque se a gente tentar agir com as nossas mãos, a gente pode cometer algum delito. A gente pode fazer alguma coisa que a gente venha se arrepender depois. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele vê que o inimigo se levantou, está trabalhando, sabe, com todas as suas ferramentas para nos parar, a gente ora e coloca os inimigos na mão do Senhor. Aí no versículo 5 diz assim, no versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então ele orou ao Senhor, ele colocou aquela situação diante de Deus, que é o que nós temos que fazer. O diabo tem trabalhado terrivelmente para tentar atrapalhar a obra de Deus, mas nós estamos orando ao Senhor, e quando nós vemos Deus agindo, com a certeza, aí a gente entra com Hebreus 11, né, sobre a fé. Então, nós não estávamos vendo algumas coisas acontecendo, mas no mundo espiritual a gente sabe que Deus está trabalhando. Então orou, sabe que Deus está agindo, vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. E foi o que o povo fez. Arregaçou a manga e vamos levantar os muros. Então é isso que nós fazíamos, estamos fazendo e vamos continuar a fazer. Trabalhar, fazer a obra,
não baixar a cabeça, não aceitar, sabe, as acusações do diabo, as depreciações que o inimigo coloca na nossa vida, as mentiras que o diabo lança no nosso rosto, as difamações que ele lança para nos descredenciar diante das pessoas, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora, trabalhando contra a nossa vida. Eu posso fazer um amém para isso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, Neemias, tomando conhecimento daquela situação e orando ao Senhor, entrou uma energia, entrou uma certeza no coração do povo, de modo que eles começaram a trabalhar, e diz a palavra que metade do muro fora executada. Metade da obra que haviam se proposto a fazer já estava executada. E aí a palavra nos mostra aqui que novamente, vendo que com aquele primeiro ataque, com aquelas primeiras afrontas, ele não conseguiu parar a obra, ele agora vai fazer um conluio novamente e vai tentar atrapalhar a obra do Senhor. E aí a palavra continua nos dizendo assim, versículo 8, e ligaram entre si todos que vieram atacar Jerusalém. Vieram atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Porém nós, olha mais uma vez, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda com eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as suas forças, dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Primeira coisa que eu vejo aqui, o inimigo se levantou. Qual foi a próxima atitude de Neemias? Colocar guardas. O que é que a gente aprende com isso, igreja? Vigiar. Dia e noite. Sem cessar. Nós não podemos baixar a guarda. Vigilância. Deixar de orar não é opção. Parar de caminhar não é opção. É se entregar como derrotado. Deixar a agenda ser preenchida ao ponto de não haver tempo para Deus não é opção. Olhar para a dificuldade e ficar desanimado, cabisbaixo e ficar prostrado não é opção. Do momento que nós nos alistamos na obra do Senhor, do momento que nós aceitamos o chamado de Deus, do momento que nós entendemos o que Deus tem com cada um de nós, regressar não é opção. Eu queria que você entendesse isso no nome de Jesus. Às vezes na vida a gente fica chateado, sim. A gente se aborrece, sim. A gente fica triste, sim. Às vezes na vida tem momentos que a gente não sente a presença do Senhor, sim. Porque tem momentos que Deus se cala. Deus se cala para ver qual vai ser a nossa atitude. É aquela criança que o pai fala uma vez, fala duas, ela quer, a velha brincadeira quer colocar o dedinho na tomada, e o pai já falou uma vez, a mãe já falou duas, e a criança está testando o sistema, ou foi ensinado algo para ela e agora é a hora dela executar o que foi ensinado, e nessa não adianta ficar, vai, o pai tem que se calar, para que o filho, para que a filha possa mostrar que aprendeu. Está entendendo? Então há momentos na vida que Deus não fala. Porque Ele sabe que a semente está plantada onde? No nosso coração. A gente já sabe. A gente já sabe que a gente tem um Deus. A gente já sabe que a gente tem um anjo que nos guarda 24 horas por dia. A gente já sabe das promessas. A gente conhece a voz do Espírito Santo. A gente sabe como orar. A gente sabe quem são os nossos inimigos. Então Deus agora fala assim, eu já te dei as ferramentas. Trabalha. Executa. Ataca. Se levanta. Se posiciona. Age. Constrói o muro. Constrói o muro, quando Moisés foi atravessar com o povo no Mar Vermelho, e aí ele olha para trás e começa a conversar com Deus, e ele fala assim, Moisés, faz o que você tem na sua mão, eu tenho uma vara, então toca nas águas. Está entendendo? Tem hora que Deus fala assim, meu filho, faz o que eu já te ensinei. Tu está no olho desse furacão aí, tira aprendizado disso. Porque é nisso que vem o nosso crescimento, as nossas experiências, que amanhã vai servir para direcionar outras pessoas que passaram por coisas iguais ou semelhantes às que nós estamos vivendo. E Deus vai deixar que aconteça porque é preciso que haja o crescimento.
Está entendendo? E aqui nesse caso, o que Neemias falou para o povo? Vocês têm que guardar a cidade, dia e noite, não pode tirar a arma do punho. Está sentado, espada na mão. Está tomando água, espada na mão. Sentou para almoçar, espada do lado. Não dá para baixar a guarda. Nós chegamos numa situação no tempo, e preste atenção, que o arrebatamento está ali do outro lado da rua. Nós não temos tempo para ficar titubeando na fé. E nós não podemos dar brecha para o inimigo entrar e fazer arruaça na nossa obra. Amém? Amém. Então, o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, falando conosco nesse momento, que a igreja do Senhor, aqueles que se lançaram na obra, aqueles que se prontificaram, ouviram o chamado e disseram: eis-me aqui, nós não podemos mais voltar atrás, nós não podemos baixar a guarda. Em nome de Jesus. 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem viverão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Opa! Aqui o Senhor nos revela uma outra situação. Muitas das vezes o diabo, e aí a gente tem que ter discernimento, quem são as pessoas que estão andando conosco, quem são as pessoas que estão entrando no nosso convívio. Às vezes nós estamos confiando, às vezes nós estamos dando oportunidade, às vezes nós estamos acreditando nas pessoas com aquela aparência bonitinha, aquela situação que se apresenta que a gente acha, isso é falando, veio somar comigo, mas às vezes é alguém que já está infiltrando na nossa vida, que está nos dando corda para nos enforcar lá na frente. Então é importante que a gente tenha esse discernimento. O inimigo da nossa alma, o inimigo da obra do Senhor, o inimigo da nossa salvação, se ele não tentou, ele vai tentar implantar a gente no nosso meio, no nosso ciclo de amizade, no meio da parentela, nos nossos negócios, na nossa vida espiritual, para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. Neemias e aqueles homens estavam construindo os muros de Jerusalém. E nós, o que nós estamos fazendo? Pastor, estou aqui trabalhando para o reino de Deus na igreja Escolha. Pastor, estou lá no meu trabalho, lá eu sou um evangelista, lá na minha escola eu sou um pregador, no meio da minha parentela eu sou um testemunho vivo. Glória a Deus por isso. Então, se você entendeu de que maneira, ou de quais as maneiras Deus está te usando, Deus está te levando a trabalhar para Ele, não baixe as armas em momento algum, não deixe de orar, não deixe de fazer a obra, não deixe de vigiar e preste atenção nas pessoas que o diabo aproxima de cada um de nós. Amém. Amém. Porque ele vai tentar. Aquele tentou, só que aí Deus vai lá e desmascara, porque no versículo 2 diz assim: sucedeu que vindo o anjo Deus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares que tornavam a nós. O que o Espírito Santo nos faz lembrar aqui hoje? Se nós orarmos ao Senhor, se nós estivermos aliançados aqui, esses homens que vieram 10 vezes para anunciar a Neemias, da onde o inimigo estava vindo, representa o Espírito Santo de Deus. Tomemos assim para nós, o Espírito Santo de Deus, os aliados da obra, os aliados de Deus, no nosso caso aqui o Espírito Santo, Deus vai usar, ali ele usou pessoas que estavam lá, que tomavam conhecimento do que eles estavam fazendo, qual o plano que eles tinham traçado, o método que eles queriam usar para atrapalhar a obra. Enfim, lá o Neemias vai vir por tal lugar, agora vai vir por tal brecha. Na nossa vida, se nós estivermos orando, aliançados com o Espírito Santo, Ele sempre vai nos revelar por que caminho o diabo está vindo. Ele não vai nos deixar ser pego mais desprevenidos. Mas para isso a gente tem que estar o quê? Aliançados, ligados, vigilantes, em oração, sentinela. Aleluia, em concordância. Em concordância com quem? Em concordância com a palavra, em concordância com o Espírito Santo, alinhado com a vontade de Deus, porque se nós andamos alinhados com a vontade de Deus, o inimigo pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Aleluia. Aleluias.
porque é assim que o Senhor faz na vida daqueles que Ele chama para a sua obra. Então, 10 vezes eles foram desmascarados. E lá no versículo 14, olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do vosso Deus, que é grande e terrível, e pelejai. Aleluia. Igreja, não temais o inimigo. Grandes têm sido as lutas, muitos têm sido os ataques, de um lado, do outro, né? Seja na parte de enfermidade, seja no convívio, seja nos negócios, seja, sei lá, de várias áreas que o inimigo vem contra a vida do servo do Senhor. Mas o Senhor fala para mim e para você que no início de 2026, não tema o teu inimigo. Aleluia. Levanta a cabeça, abaixa e diga: você é igual a Davi, você vem contra mim, né, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. O nosso inimigo, ele já caiu. Diga assim comigo: Santo o meu Jesus, inimigo, o meu ele inimigo, já ele já caiu. caiu. Aleluia, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora trabalhando contra a minha Glória vida. Levanta a cabeça, a palavra do Senhor hoje para a gente: levanta a cabeça e avança. E ele fala assim: se você por nada pensou em pelejar, pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pela vossa mulher, pelas vossas mulheres, pelejai pela vossa casa. Aleluia. Sabe, às vezes a gente já está bom para mim, tá legal, já conquistei tudo que eu queria. Mas você fala assim: tá, você já foi conquistado, você já está salvo sim, mas você tem gente que você ama, pessoas do seu regaço que eu quero salvar também, que eu quero mudar a história também. Então vamos pelejar. Tem muita gente ainda que a gente precisa ganhar para Jesus. E aí você tem que pelejar em oração, você tem que pelejar pregando a palavra, a gente tem que pelejar dando bom testemunho. E Jesus está contando com quem? É com a gente. Amém. Privilégio. Então 2026 é um ano de avançar. Peleja. A peleja está travada, a gente já sabe de onde o inimigo está vindo, já sabe as estratégias, já sabe que ele vai tentar infiltrar alguém no meio, mas o Senhor que é conosco, o Espírito Santo que habita dentro de nós, o Espírito Santo que se move dentro de nós, vai nos revelar, Aleluia. vai nos capacitar, Aleluia. vai nos direcionar, vai desmascarar o inimigo, Em vai nos dar nome de direção, estratégia para fazermos a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Jesus, aleluia. O nosso Deus assim fará. E não vai ficar ali, a palavra fala que até aquele presente momento, no segundo a raiva que vem no coração de Sanbalate, a obra tinha sido feita pela metade. A obra pela metade, mas agora você fala assim: obra nenhuma vai ficar pela metade. Aleluia! Santo Porque nome de nenhuma Deus, promessa de Deus é feita pela metade. E nada que Ele colocou em nossas mãos nós vamos fazer pela metade, vamos fazer por inteiro, com excelência, para a honra e para a glória do Senhor. Quem viu o nosso encerramento em 2025 vai ver obras grandes, maravilhosas no encerramento de 2026. Verão que a obra do Senhor foi feita e que aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós honramos o nome santo do Senhor, porque 2026 é ano de vitória, é ano de conquista, é ano de crescimento, é ano de fazer a obra até em cima para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Em nome de Jesus. Ninguém aqui vai fazer obra pela metade. Em nome de Jesus. Ninguém aqui faz obra pela metade. Tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer, todo o propósito que Deus colocou no nosso coração para fazer, nós vamos fazer. Em nome de E vamos Jesus. fazer com excelência. Querendo Sanbalate ou não. Até porque nós servimos a um Deus que tudo Pode. Amém? Aleluia. Então que essa palavra ela fica aplicada nos nossos corações. Nós estamos iniciando o ano, tá? E grandes coisas que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, Em nome de para a Jesus. glória do Senhor. Amém? Amém.